A paz do Senhor Jesus, hora do nosso maná de hoje. Eu vou deixar alguns versículos para a nossa meditação. Aleluia, que se encontra em 2 Samuel, capítulo 11. Vamos ler alguns versículos aqui. Vamos ler a partir do 6, que diz assim: Então Davi mandou dizer a Joabe: Envia-me Urias o Heteu, e Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava a Joabe, como estava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: Desce a tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os teus servos do seu senhor e não desceu à sua casa. E fizeram saber disso a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada? Por que não desce à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe, meu senhor, e os meus servos de meu senhor estão acampados no campo. Hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: Demora-te aqui ainda hoje e amanhã, e despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu a deitar-se na sua cama, aleluia, com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-la por mão de Urias. Amém. Meus irmãos, aqui no começo, aleluia, no começo aleluia, desse capítulo 11, diz que Davi estava em casa, não é? Estava em casa, é bem conhecida, não é, essa história? Davi estava em casa, Davi estava passeando pelos terraços da casa dele e ali ele viu, aleluia, uma mulher muito bonita, chamou muita atenção dele, não é? E ali ele, glória a Deus, ele manda saber quem era aquela mulher. E os servos dele diz bem direitinho quem era aquela mulher, que era a mulher de Urias, que era a filha de Eliã, aleluia, bem conhecido, não é? A família dela. E ali, aleluia, ele mesmo assim envia ali os mensageiros para ir buscar aquela mulher, mesmo sabendo, aleluia, que era uma mulher casada, ele manda, aleluia, alguém ir chamar aquela mulher. E ali ele comete aquele pecado. E aqui a gente está vendo, aleluia, que depois disso a mulher engravida, não é? Depois disso, ele manda, aí aqui entra a leitura em que nós fizemos. Aleluia. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias o Heteu, e Joabe enviou Urias a Davi, não é? Aleluia. E tudo acontece dessa forma. Aqui a estratégia de Davi, aleluia, não dá certo. A estratégia do homem não dá certo. Por quê? Ele manda chamar, aleluia, ali a Urias, não é? E Urias é tão honrado, a gente vê que ele era um homem tão honrado, que em meio àquela guerra, ele não acha que ele tem o direito de ir para a casa dele descansar. Ele acha que ele não tem o direito de ir, aleluia, estar com a esposa dele. Ele se encontra ali na rua, não é? Se deita na rua, ele não vai. Aqui a gente vê a honra que era para Davi estar tendo, não é? Não era, mesmo que Davi se sentiu ali atraído por aquela mulher, mas quando Davi soubesse, aleluia, que aquela mulher era uma mulher casada, ali imediatamente era para ele ter arrancado, aleluia, aquela atração, não é, dele, mas não, ali ele foi andamento no pecado. Meus irmãos, sempre, aleluia, tem consequência, o nosso pecado ele tem consequência. Aquela mulher engravida, aí ali vai só
descendo, né, a história de Davi, não é? Ali é como diz, né, o ditado, um abismo puxa o outro, não é? Então, aleluia, que a gente peça ao Senhor, Senhor, sou ser humano, sou pecador, sou falho, mas me livre de fazer o mal, né? Me livre das tentações, que a gente possa vencer as tentações. Meus irmãos, nós oramos a Deus, quando a gente começa a orar a Deus, o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós quando aceitamos a Jesus. O Espírito Santo habita dentro de nós para nos proteger e nos livrar de tal coisa, não é? Aleluia. Nós vemos aqui a fraqueza de Davi. A fraqueza de Davi foi essa, não é? Desejar, aleluia, e adulterar, não é? Com ali a mulher do próximo. Aleluia, meu Deus, um homem, aqui a gente vê a honra desse homem. Esse homem não acha que é digno de ir no meio de uma guerra para casa dele, né? Ele não se acha digno. E visto que Davi, no meio dessa mesma guerra, estava em casa. Estava em casa, mas não é porque ele estava em casa que era obrigatório ele pecar, não. Não, de jeito nenhum. Aleluia. Observe que para Urias não era errado ele ir para casa e ficar com a esposa dele. Mas ele achou que ele não tinha, aleluia, essa dignidade. E Davi vai e faz exatamente o que não era para fazer. Aleluia. Meus irmãos, que a gente leia a palavra do Senhor, que a gente busque muito entendimento. O Senhor nos livre do mal, porque a gente vê que Davi comete um pecado, tenta encobrir o pecado dele, não dá certo a estratégia dele, não é? Aí agora só piora aquela situação, não é? E Deus lá do céu, Deus lá dos altos céus vendo tudo. Deus, ele vê tudo. Deus, ele vê tudo. Deus, ele nos dá o livre-arbítrio para que a gente entenda, nos deu sabedoria, nos deu alegria, aleluia, para viver com ele sem, aleluia, cometer pecados, né? Jesus, ele veio aqui na terra e ele, o nosso maior exemplo é Jesus, ele não pecou, ele não fez coisas erradas, não é? Pelo contrário, ele nos deu o exemplo de como viver aqui nessa terra sem, aleluia, estar cometendo pecado contra Deus e contra, aleluia, o nosso próximo. Então, que a gente busque ao Senhor, Senhor, me livre do mal, Senhor, me livre das tentações, me faça, me ajude a me converter a Ti, porque quando nós nos convertemos, nós, aleluia, aborrecemos aquilo, nós entendemos que aquilo faz, aleluia, fere, aleluia, aleluia, a nossa comunhão, a nossa amizade com Deus. O Senhor não se agrada, não é? Aleluia, que o Espírito Santo do Senhor Jesus fale muito, muito mais ao nosso coração. Amém.